Olá, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos fazer um balanço do que está acontecendo no mercado do café. De olho no clima, de olho nos estoques, de olho nos conflitos, principalmente no Oriente Médio. O que espera-se para o mercado do café? Como o produtor pode administrar? Como os exportadores estão acompanhando toda essa novela e principalmente em relação aos fretes marítimos e principalmente ao transporte na região lá do Oriente Médio. Os estoques, onde existem? Estão realmente sendo levados em consideração? Para tanto, nós vamos conversar com Eduardo Carvalhais, que é do escritório Carvalhais em Santos, que gentilmente está conosco nesta sexta-feira, dia de jogo do Brasil, né? Quase feriado aqui no Brasil, aliás, feriado nos Estados Unidos, né? Tá realmente cada vez mais festiva o mercado, países, Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? O mercado precisa de muitas festas, muitos feriados, não, Carvalhais? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente hoje é um dia praticamente perdido, com um feriado nos Estados Unidos que faz com que a Bolsa de Nova York não funcione, que é o maior termômetro do mercado de café no mundo todo. E, por fim, esse jogo que é às 9h30 da noite, mas desde manhã você passa pela rua, todo mundo de camisa amarela, né? Junto a isso tudo, é um dia bastante quieto no mercado de café. Ontem recuou um pouco, mas essa queda de ontem me parece que teve muito a ver com a alta da semana passada e mais a alta até quarta-feira. Se você juntar tudo, dava quase 4.000 pontos de alta. Aí ontem abriu em alta, aí eu faço esses 4.000 pontos com a alta que teve no pico ontem, que eram de 790 pontos de alta. Aí o dólar começa a se valorizar frente ao real, quer dizer, o real começa a se desvalorizar. Ontem fechou com acho que 1,3 de alta o dólar aqui no Brasil, mas chegou a bater em 1,6, 1,7% de alta. E eu tenho a impressão que isso motivou uma realização de lucros e o mercado virou para baixo. O mês presente, o julho, caiu 200 e poucos pontos e os demais meses entre 400 e 500 pontos. Para você ver o que o dólar influencia, no mês presente, quando fechou a Bolsa ontem, no mês presente que eu falo é o julho, né? Em reais por sacas, a Bolsa de Nova York fechou em alta. Uma alta pequena de 10, 15 reais, mas fechou em alta. Porque a queda foi de 200, acho que 260 pontos, 270, e o dólar subiu aí quase 1,5%. Né? Com isso, isso tudo acaba influindo. Por que influi tanto o Brasil? Porque o Brasil é o maior produtor, o maior exportador, e eles estão agora, o mundo todo, nessa apreensão com a entrada da nova safra do Brasil. E eles colocaram na cabeça que é uma super safra, e que, com isso, os preços devem cair a médio prazo. No curto prazo, as chuvas estão atrasando a colheita, as chuvas das regiões de Arábica são chuvas atípicas, como mostra que o tempo cada vez mais é irregular, e essa chuva causa duas coisas: ela atrasa a colheita e o café que foi pego nos terreiros se torna de pior qualidade, porque molha, leva a uma fermentação, alguma coisa desse tipo, piora a qualidade. E também há muitos relatos, eu recebo muitas fotos aqui, e grãos bem maduros caindo no chão devido a essas chuvas. Eles já estão prontos para serem colhidos, já estão mais soltos, né? E acabam caindo por causa da chuva. Tudo isso junto com estoques muito baixos, eles estão querendo que o Brasil comece a aumentar os embarques rapidamente, tem levado a essas altas, né? Aqui no mercado interno, quem tem café da safra remanescente, que é pouco, né, reluta em vender nesses preços, porque eles caíram muito rápido. Hoje o mercado está bastante parado. Um café de boa qualidade valia aqui até R$ 1.500, e acima disso, R$ 1.600, eram os cafés finos, R$ 1.600 e pouco. Um café de boa qualidade era vendido no começo do ano por R$ 2.300, R$ 2.400. Um produtor que vê isso acaba ficando reticente em vender. É o que está acontecendo aqui. Nós temos ainda o problema da guerra no Irã, entre os Estados Unidos, Israel e Irã,
há um armistício sendo feito, mas já foi rompido hoje, já houve lá algum ataque no Líbano. Então, isso, o que causa isso? Entrave para transporte de navios passarem pelo Estreito de Hormuz com café ou principalmente com petróleo e fertilizantes. Mexe com o preço do petróleo, mexe com o preço dos combustíveis, mexe com o preço dos fertilizantes que vem subindo, defensivos alguns também. Tudo isso dá esse quadro e esse sobe e desce no mercado de café. Bom, e de alguma forma, essa questão da chuva também está influenciando, como você mesmo disse. Tem um frio, a possibilidade de geadas em algumas regiões produtoras. Vai influenciar nesta ou na próxima safra? Isso geralmente acontece. Agora, esses preços que aí estão mais influenciados pelos fundamentos ou pela atuação de fundos mesmo, né? Como nós vimos aí, deram uma estilingada na quarta-feira, depois na quinta-feira fizeram, talvez, um movimento de realização, né? Fundamentos estão firmes, ou ainda há um desequilíbrio nesse sentido? E a atuação dos fundos pode derrubar mais ainda esses preços? Tudo pode, né, Eduardo? Olha, é impossível prever qualquer coisa. Agora, quando a gente fala de fundamentos, a verdade é que há uma esperança de uma super safra no Brasil. A safra é boa, o tamanho exato não dá para saber, mas é bastante claro que a safra, se for muito boa, é a suficiente para as necessidades do Brasil de exportação e consumo interno. Né? De novo, quando nós chegarmos na mesma época daqui a um ano, os armazéns de café no Brasil vão estar vazios novamente, dependendo da nova safra. O que vai acontecer com a nova safra depende muito do clima agora, do frio, se houver um frio que queime as árvores, derruba muito a safra do ano que vem, e mesmo se chega, quando começa a chegar aí a 4 graus, 5 graus, já começa a haver algum prejuízo para a safra do ano seguinte. Também depois, esse super El Niño que dizem que vem por aí, se confirmar, vai significar em grandes problemas climáticos, tanto no segundo semestre de 2026, como no primeiro semestre de 2027. Exatamente como é que vai influenciar, só quando ele chegar. Tradicionalmente, nas regiões maiores produtoras de café, que é no Sudeste, ele deve trazer temperaturas mais altas e menos chuvas, atrasar a entrada de chuvas. Né? Então, se lá para setembro, outubro, na época da florada, as chuvas realmente atrasarem, vai prejudicar a florada do Brasil e nos próximos meses, dependendo da chuva, também prejudicar a formação dos frutos. No verão, o que acontece nessas vezes, se acontecer, não se sabe se vai acontecer, aqueles veranicos são altamente prejudiciais para a produção brasileira de café. Então, são todas essas variáveis que mostram que nós vamos ter muita irregularidade aí à frente, sem estoque nenhum, que eu volto a falar que é o ponto principal. Os estoques na Europa, os estoques nos Estados Unidos, os estoques em todos os grandes consumidores são baixos. O grande indicador para isso no momento, que é o mais disponível, são os estoques certificados em Nova York, e normalmente no primeiro semestre do ano ele costuma subir pelo menos um pouco. Por quê? Porque é quando entram as safras da América Central e da Colômbia, que sempre foram os grandes abastecedores, os cafés lavados dessas regiões, dos estoques certificados em Nova York. De uns anos para cá entra também o cereja descascado brasileiro, e com tudo isso aí, os estoques caíram, vieram caindo, já eram muito baixos há um ano atrás, né? Bastante baixos, historicamente baixos, e eles caíram para menos da metade. Se você pegar o estoque hoje, comparar com o de um ano atrás, ele está um pouco abaixo de 50%. Nessa época que ele devia ter subido. Né? Tudo isso traz essa insegurança. Agora, o grande número que derrubou o mercado nesse primeiro semestre de 2026 foi a expectativa de uma safra grande no Brasil. Quando começou a chover a partir de 15 de janeiro, o mercado esqueceu todos os problemas que nós tivemos de clima no ano passado para se focar só na chuva. E aí, junta esperança com as árvores mais bonitas, porque logo depois das chuvas elas enfoliam muito bem, ficam muito bonitas, e se fala nessa super safra. A safra vai ser boa e provavelmente maior que a do ano passado. Mas os agrônomos não acreditam nem de perto nesses números que estimam aí até 73, 75, até 77 milhões de sacas, já houve quem falou nisso. Né?
Isso tudo é que tem feito esse sobe e desce. A realidade, quando falta chuva, quando sobra chuva, ou a dificuldade de embarques, tudo isso mostra que isso são fundamentos. E aí, mas tudo sobreposto aí com a expectativa da safra brasileira. Então, nós tivemos esse semestre uma bela queda nas cotações de Nova York e em Londres. Certo. Eduardo Carvalhais, muito obrigado pela tua participação. Semana que vem, certamente, a Bolsa de Nova York volta com ajuste também, consequentemente, o mercado da B3 aqui no Brasil. Mas muito obrigado pela tua participação. Até uma próxima. Até uma próxima. Um bom final de semana para todos. Igualmente. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, eu lembro e sempre, nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte do Clube do T e D. Mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima. Até lá!